Olá, amigos. Estamos começando o nosso primeiro podcast da UCA, União Conservadora de Alagoas. Sejam todos bem-vindos. Estamos hoje com o nosso amigo Jofre Dias e o nosso convidado de hoje é o professor e filósofo Josesmu Rocha. Jofre. Boa tarde, patriotas. Arapiraca, 9 de abril, sábado. E o nosso professor Josesmu Rocha, presidente da UCA, União Conservadora de Alagoas. Professor, o que significa a UCA e qual é o propósito dela? Boa tarde a todos, principalmente aos conservadores de Alagoas e de Arapiraca e região. A UCA é a União Conservadora de Alagoas. Ela agrupa os conservadores, aquelas pessoas, homens e mulheres de bem, de família, cristãos, pessoas que têm até outras denominações religiosas, mas que têm em comum os valores da nossa sociedade, os pilares da nossa sociedade. Então a UCA, ela surgiu como defesa desses valores, como uma imposição nossa frente a tudo aquilo que vem fazendo ultimamente, destruindo as nossas famílias, a nossa nação, o nosso povo, a nossa característica como brasileiro. Então é isso, Jofre, que a UCA tem como principal missão, é transmitir, é educar, é informar as pessoas sobre esses valores conservadores e liberais que tanto nós acreditamos que são inclusive o que nós acreditamos que é o que dá certo na nossa sociedade. Josesmu, como surgiu a ideia de criar a UCA? Bom, a UCA, primeiro, a sementinha, ela surgiu lá no dia 7 de setembro, quando, aquilo que eu disse, nós reunimos um grupo de pessoas muito bem intencionadas, pastor Marcelo da Igreja Santa de Jesus Cristo, pastor Dilson também, e outros conservadores. Fizemos um grande movimento aqui em prol do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, em prol da liberdade, contra essa ditadura que está acontecendo no nosso país, e nós aqui vimos uma multidão de pessoas que nós nem esperávamos que aparecesse. Quase 3.000 pessoas lotaram o Bosque das Arapiracas. E a partir daquele dia, Abelardo, a gente teve a ideia de criar esse movimento, esse grupo de pessoas que não apenas de ano em ano ou em datas comemorativas se reunisse, mas se reunisse todos os dias, toda semana, para discutirmos assuntos, para transmitirmos para as pessoas, principalmente aos jovens, às novas gerações, esses valores conservadores. Então a UCA, ela surgiu primeiro lá no dia 7 de setembro e ela veio como uma criança em gestação até o tempo atual. Muito bem. E o que quer dizer conservador? Algumas pessoas pensam que conservador é algo atrasado, algo arcaico, e que ser progressista é algo para frente, algo legal, mas na verdade o que é ser conservador? Como você disse, né? É o contrário dessas duas hipóteses. Conservador não é algo retrógrado, pelo contrário. O conservador, ele mantém o que dá certo e ele transforma a sociedade sempre uma sociedade cada vez melhor e mais desenvolvida. Para você ter ideia, se você pesquisar, pega o seu celular agora e faça uma mínima pesquisa. Coloque lá os 10 países mais desenvolvidos do mundo. Você vai ver que nesses 10 países, 7 ou 8 são monarquias, ou seja, países baseados no conservadorismo. Então, ser conservador, por exemplo, aqui na nossa região, são essas pessoas que entendem que aquilo que dá certo são esses valores, tanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista econômico, em que a sociedade se baseia para que ela não cometa erros do passado, nem venha cometer erros no futuro. Então, essa ideia de que ser progressista é você ser para frentão, como os jovens costumam dizer, é errado. O progressismo, ele destrói aquilo que dá certo, enquanto o conservadorismo, ele mantém. Jofre. Maravilha essa explicação do nosso professor Josesmu, presidente da UCA, porque realmente denota o fundamento, a base do que é o conservadorismo.
o conservadorismo está baseado principalmente nos costumes, né? E na evolução da humanidade e da comunidade em cima de valores sedimentados, valores que deram certo, né? E que embasam todo o funcionamento das instituições e da comunidade, principalmente da família. A gente ouve muito, professor, essa expressão: nós somos conservadores nos costumes e liberal na economia. O que você acha dessa expressão, professor? Olha, é aquilo que a gente vem defendendo, né? O próprio governo Bolsonaro também defende, muitos economistas que são sinceros defendem também. Por que eu digo que são sinceros? Porque tem muita gente que apaga para mentir, tem muita gente que sabe, chega lá sabendo a verdade, mas tenta passar uma ideia distorcida da realidade. Então, quando eu digo que eu sou conservador nos costumes e liberal na economia, não é? Que até esse termo liberal um pouco complicado, que muita gente tenta ser liberal, como fazer o que quiser, do jeito que quiser, não tem nada a ver. Por isso que a gente complementa, né? Liberal na economia. O que é uma economia liberal? Livre mercado, onde o Estado ele não fica intervindo toda hora, onde o Estado ele não coloca a mão, onde o Estado ele deixa que o cidadão, seja livre para investir, para empreender. Liberal na economia é dizer que o cidadão ele pode fazer o que ele quiser com o seu dinheiro, que o Estado não vai intervir nesse sentido. Quando um país ele é liberal na economia, ele desenvolve. Para você ter ideia, qual o país que todo mundo gostaria de lá investir ou mesmo morar? Os Estados Unidos, que é um país de economia liberal. Em detrimento, ou em contrapartida a esse movimento liberal, nós temos o comunismo e o socialismo, que é uma economia baseada no Estado como essa mão que governa todos, essa mão invisível que tanto os sociólogos falam. É a mão do socialismo. É o intervencionismo do Estado, né? Intervencionismo do Estado. É bom a gente também registrar, né, que essa confusão que há entre o termo liberal, entre libertinagem, né, com a conotação de libertinagem, e do libertarianismo, né, que é uma filosofia bastante diferente do conservadorismo. Uma coisa que a gente pode dizer também, professor, o brasileiro, ele tem na sua essência, nas suas raízes, o espírito conservador, ou ele está mais destinado a ser um progressista? Isso é interessante que você perguntou, viu? Porque quando a gente vai na prática conversar com as pessoas, com os jovens, por exemplo, eu sou professor, eu converso com meus alunos. Às vezes você nota que o jovem ele acredita e defende a família. Se você perguntar para a maioria dos jovens, eles são contrários ao aborto, temas complexos como esse, por exemplo. Mas eles se acham progressistas, porque seus professores, a mídia, aquele filme brasileiro, aquela música, aquele ator, aquele comediante, passou a impressão, né, ao longo das décadas, de que ser progressista é ser bonzinho, é querer o bem, é trazer o desenvolvimento. E é o contrário. Então, nós temos uma sociedade que é essencialmente conservadora, que acredita na família, acredita nos valores. Se você for perguntar a qualquer pai de família, qualquer mãe de família, vai defender a sua prole, né? Vai defender a vida dos seus, vai defender a instituição família como um todo. Só que foram enganados. E passou-se a impressão que ser conservador é ser meramente, como o Abelardo falou, algo tradicional, como se o tradicional fosse ruim. Não, ruim é aquilo que destrói a tradição. Agora, ao mesmo tempo, o conservador ele entende que o mundo muda, as coisas mudam, só que elas não mudam toque de caixa, elas mudam naturalmente e de uma forma muito devagar. Quando você quer fazer uma grande mudança radical, você faz o quê? Uma revolução. Por isso que o comunismo, o socialismo, só consegue fazer qualquer tipo de mudança por meio das revoluções,
que é algo violento, drástico e rápido. E não leva em consideração nenhum processo natural da humanidade. Pelo contrário, é uma intervenção violenta, forçando o indivíduo a uma mudança de comportamento, de postura, sem que essa mudança tenha sido algo característico do tempo ou mesmo das mudanças psicológicas pelas quais a humanidade vai passando, como a própria língua. A nossa língua não é aquela mesma arcaica do passado. Mas a nossa língua não é neutra. Aí hoje querem trazer uma linguagem neutra, de maneira violenta, revolucionária, troca de caixa, como eu falei, tentando fazer com que uma minoria que acredita nessa aberração, né, se sobressaia em detrimento da grande maioria. Então essas coisas podem até acontecer, mas desde que sejam naturais. Então o conservador entende que a humanidade ela está evoluindo, ela está em constante mudança, só que essa mudança ela não é rápida. A criança nasce hoje, não vira mãe amanhã. Não é? Para você comer uma fruta, primeiro você planta a semente. Você vai plantar a semente hoje, para amanhã já ter fruto. Então tem que ter paciência. Isso é um processo natural pelo qual a natureza humana passa e que o conservador entende isso. Então, quando a gente diz que o conservador ele preserva o que dá certo, é a mesma coisa de você ver uma árvore e você ter aquela paciência de saber que vai dar certo, o fruto vai surgir no tempo certo e não de maneira esdrúxula e rápida. José Smup, contextualizando um pouco o que você está falando, esta semana o ex-presidiário e pré-candidato a presidente da República, Luiz Inácio, ele falou que defende o aborto, que por ele as mulheres deviam praticar o aborto como uma questão de saúde pública, isso sendo pago pelo SUS, pelos hospitais do SUS, e que elas não sentissem vergonha disso, que era algo natural, que deveriam fazer a hora que quisessem, sem sentir vergonha. E esse pronunciamento do ex-presidiário e do descondenado Lula criou um racha até dentro do próprio PT. Então, diversas pessoas que se consideram petistas se manifestaram contra essa manifestação de Lula, não concordando com essa manifestação. Então, dentro desse pensamento de que a maior parte da população brasileira é conservadora, como você avalia esse pronunciamento do ex-presidiário? É um pronunciamento infeliz. Primeiro, para ser a pessoa que ele for, independentemente do seu histórico, né, criminoso, o Lula ele foi um presidente da República, um homem que, de certa forma, representa uma nação. Tanto que todos os ex-presidentes do Brasil são chamados de presidentes. Não são chamados com nenhum codinome. Presidente. Presidente Lula, presidente Collor, presidente Fernando Henrique Cardoso. Então, ele tinha a responsabilidade de uma fala que não fosse contrário à maioria da população, no mínimo, e devia respeitar as pessoas que acreditam nesse e carregam em si esses valores. Mas isso é bom, porque mostra para a população quem essas pessoas realmente são e o que elas realmente defendem. Então, é um outro debate, inclusive, que nós fazemos no meio cristão. Como é que você pode ser cristão e votar em pessoas que defendem aquele que vai de acordo, contrário à sua fé? Como é que um cristão vai votar ou apoiar um político, um candidato que defende o aborto? Um político que defende que se feche igrejas? Um político, como o Lula mesmo disse, que a religião, os evangélicos são um mal para a nossa sociedade, que tem que combater os evangélicos. Por que tem que combater os evangélicos? Porque os evangélicos são favoráveis à vida, que os evangélicos entendem que a vida começa no momento da concepção, que o aborto, além de ser um crime, algo que vai de encontro à própria lei de Deus. Então, se você é um cristão, se você é um cidadão, uma pessoa, um ser humano com humanidade na sua psicologia, e você entende que a vida é algo importante e deve ser defendida desde o início ao fim, você não pode, de forma alguma, nem apoiar, nem incentivar esse tipo de pessoa que, de maneira irresponsável, disse algo nesse sentido. Então, o PT, como você disse, entrou um certo racha
porque o Lula ele ultrapassou os limites da própria razão. Uma coisa é você defender algo de maneira camuflada, como muitos fazem, né? Um discurso belíssimo, um discurso do politicamente correto, enquanto lá nos bastidores da política estão fazendo e aprovando leis que vão de acordo, né, em contrário à sociedade. Por isso que muitos jornalistas estão falando em sincericídio, né? Ele foi tão sincero que está praticando o próprio suicídio da campanha dele por falar a verdade. Que normalmente a gente vê esses presidenciáveis pagarem marqueteiros, né? Pagarem milhões de reais, e na verdade o marqueteiro cria um personagem. Aquele pré-candidato presidencial, ele não fala o que pensa, o que ele quer, o que ele deseja fazer, mas muitas vezes o marqueteiro prepara para que ele diga o que o povo quer ouvir e não o que realmente ele quer fazer quando for eleito. Alguns dizem que é por conta da idade ou qualquer outro problema, uns dizem que ele exagera um pouco nas bebidas alcoólicas, mas na última semana o descondenado Lula falou muitas coisas que as pessoas ficaram surpresas, né? Até repórteres aí criticaram o excesso de sinceridade do presidenciável Lula. Para mim é estratégia do partido para a campanha, para preparar o terreno para lançar outro candidato, que na minha concepção desde o início, o ex-presidiário jamais será candidato a presidente da República. Desde o início ele tinha consciência, o partido tinha consciência que a candidatura do ex-presidiário era inviável por várias questões e que em nenhum determinado momento eles precisariam traçar uma avenida de transposição para um outro candidato. E eu acho que essa estratégia aí, né, é justamente de facilitar a entrada de um outro candidato que vai contestar essa fala, esse posicionamento do ex-presidiário. É uma hipótese a ser pensada, viu, Jofre? Eu não tinha pensado nisso ainda. Seria uma forma de preparar caminho, né? Quem defende isso, na verdade, é o Ed Raposo, né? O youtuber famoso aí do Rio de Janeiro, que tem muitos seguidores aí na internet. E eu concordo com essa estratégia dele, né? O raciocínio que ele faz é muito concatenado nesse aspecto. Seria mostrar que o Lula não está bem, que não se apresenta num momento bom, que não seria o melhor candidato para o PT apresentar. Aí entra o outro candidato contestando o que o ex-presidiário disse e reposicionando o partido mais próximo dos conservadores. Será que estariam programando aí lançar o Alckmin como esse candidato? Já que fizeram tanta questão dessa junção? Possível. Trazer o Alckmin como vice? Pois é, que é uma posição, né, vamos dizer assim, mais distante da extrema esquerda, né? Mas eu queria só fazer um reparo, um adendo na posição de denominação de presidentes do país aí que o José Smu, nosso professor, disse. Né, nós temos uma exceção aí, professor. Né? Nós temos a Dilma, que era presidenta. Né? Presidenta. Também presidenta. A gente também tem outra questão, que é uma observação, uma reflexão, melhor dizendo, que fazemos dessas pessoas. Eles vivem numa bolha que chega um momento que eles acham que o mundo pensa igual a eles. Ou seja, o Lula, ou o pessoal de esquerda, às vezes, por eles viver tanto essa realidade e dentre eles defenderem tanto esses posicionamentos, eles passam a acreditar que o que eles estão dizendo é bonito para todo mundo ouvir, é interessante para todo mundo ouvir, que todo mundo está aplaudindo. Então, é como o mentiroso que mente tanto, chega um momento que ele acredita na própria mentira. É como o doente mental, tanto falar que ele é o Napoleão Bonaparte, ele acredita que é o próprio Napoleão. Ele não acredita que está se fingindo de Napoleão. Ele acredita que é o Napoleão. Então essas pessoas, elas chegam a um momento que elas passam a entender que a maioria das pessoas que acreditam, por exemplo, que o aborto é algo bom, que não está realizando nenhum mal, que nenhuma mãe está matando o seu filho, mas ela está tirando apenas um corpo estranho, né,
de dentro de si, que não é um ser humano que tem ali. Então, quando ele fala isso, ele acredita nisso. Primeiro porque eles não são cristãos, eles não são religiosos, não tem nenhuma denominação. Né? E por não serem cristãos, por não terem nenhum código moral para seguir, a moralidade não existe neles. A gente sente uma certa dificuldade de pensar essas coisas ou de imaginar essas coisas acontecendo, porque dentro de nós, Jofre Abelardo, existe a moralidade, existe o senso de bem dentro da gente, existe a ideia do bem e do mal, né, dentro de nós. E para essas pessoas não há isso, não há essa diferença. É como você que não acredita em Deus, não achar que não haverá nenhum castigo, nenhum mal que você fizer, porque não existe mal. O mal ele só existe se houver o bem. O sumo bem, o bem por excelência, é o próprio Deus. Né? Então, se eu não acredito em Deus, se eu não tenho nenhuma religiosidade ou espiritualidade em minha vida, essas coisas aí eu defendo com a maior naturalidade do mundo. Então, eu não vejo isso. Então, por isso que não há nessas pessoas um senso, nenhum sentimento de pudor, né? E nem uma ideia de peso na consciência, porque não há. José Zumu, voltando a falar um pouco sobre a UCA, me explique como está o processo de criação da UCA. Ela é uma entidade informal, formal? Explique para nós aí, por favor. A UCA é uma entidade extremamente formal em todos os sentidos. Primeiro, ela é registrada em cartório, ela tem CNPJ, ela está totalmente regularizada dentro da lei, na Receita Federal. Você pode imaginar, a nossa UCA, União Conservadora de Alagoas, ela está. Então, nós somos hoje uma entidade, não é? Registrada e reconhecida. E isso tudo surgiu, inclusive, por meio do nosso amigo Jofre, que desde o início sempre incentivou que nós fizéssemos assim, para que tudo fosse legalizado, para que nós fizéssemos a coisa. Nós buscamos o que é certo e correto. Então, nós não poderíamos de forma alguma iniciar nesse tamanho de uma maneira que não fosse, senão a forma correta. O Jofre poderia até acrescentar mais um pouco para dizer para nós a que pé anda o nosso registro da UCA. Antes de mais nada, a gente tem que acrescentar que o evento de 7 de setembro, onde tudo nasceu, né, contava com a participação de inúmeras outras pessoas que hoje já não estão tão presentes, mas também fazem parte, de uma forma ou de outra, desse movimento da UCA. Né? O Gonzaga, o Daniel, o Jackson, o Carlinhos Albuquerque, que tem nos apoiado bastante, né? A própria Aparecida Ferro, que está caminhando lado a lado e faz parte bastante ativa da UCA. Enfim, Vou aproveitar o momento para mandar um abraço aí para a nossa companheira de UCA, Cida Ferro, né? Cida Ferro é uma guerreira, né? É uma pessoa que tem nos ajudado muito. E inúmeras outras pessoas aí que no movimento de 7 de setembro participaram ativamente e que fez surgir essa sementinha e logo em seguida as reuniões informais, né? Com a participação do Vitor, do Gilvan, do Claudivan, enfim, de inúmeras pessoas que foram fazendo o movimento crescer e a gente então resolveu legalizar e regularizar. Então hoje nós temos tudo registrado em cartório, nós temos o nosso CNPJ, né? Já estamos também protocolizando o alvará de localização. Então, em termos de documentação, a UCA está totalmente regular, totalmente legalizada, né? Aí nós estamos aqui dando um exemplo do que é ser uma entidade, né, que vai defender os direitos dos conservadores, as ideias dos conservadores, de uma forma bastante sedimentada, fundamentada e legalizada. E com esse intuito, então, que está sendo realizado o primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Natural. Liberal. Alagoas Conservadora e Liberal.
Eu queria que o professor falasse aí como é que vai ser esse evento, quando vai ser, onde vai ser. Por favor, professor. Bom, aqui cabe a todos nós, mas eu posso iniciar. No dia 30 de abril deste mês, aliás, deste ano, nós teremos, como o Jorge falou, o primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Liberal. E nós estamos trazendo para esse simpósio figuras muito importantes do cenário nacional, como o apresentador e jornalista Augusto Nunes, de O Pingos nos Is. Né? Também nós vamos trazer a Karina Belomé, Gaúcha, Goreia. Gaúcha de Orelha, que ficou muito famosa, né? Com um vídeo que ela fez logo no início, metendo o pau, desculpa a expressão, nessa turma do STF. Mas veja, temos também E que o nosso amigo Elvio Peixoto, né, integrante da UCA, aí, uma pessoa bastante ativa que tem nos ajudado muito, né? Foi ele que conseguiu o contato da Karina Belomé. Ele está aqui acompanhando. Está acompanhando, um abraço aí, Elvio. Um abraço para você. Valeu, Elvio, todo o pessoal de Tanque d'Arca. Tanque d'Arca. Tanque d'Arca não sabe a pessoa maravilhosa que Tanque d'Arca tem. E o Gustavo Gaia, né? Goiano, empresário goiano, participa da Gazeta do Povo, né? E é youtuber e também do programa A Hora do Strike no YouTube. E não poderia Jovem Pan, e não poderia ter uma pessoa extremamente interessante, irreverente que é o Luizão Dona Trump, lá de Sergipe. Itabaiana, Sergipe, que vai estar conosco também. Então vai ser um evento que começará 9 da manhã, é um sábado, portanto todo mundo pode participar, e vai até às 9 horas da noite, não é isso? Começa com um credenciamento, né? Um credenciamento às 8h30, né? Para que o evento comece às 9 em ponto, porque nós somos conservadores e, portanto, pontuais, né? E no transcorrer do dia as palestras, e o último ato do evento será uma sessão de fotos dos participantes com os palestrantes. Isso mesmo. Interessante que todo mundo que vier para o simpósio pode ficar sabendo desde já que vai ter o contato direto com os palestrantes, vai poder se encontrar com eles, vai poder tirar uma foto com eles, conversar um pouquinho, né, de maneira mais informal, e é um diferencial que a gente não vê por aí. Isso. Até mesmo porque nós de Alagoas, principalmente de Arapiraca, somos muito acolhedores. É como se estivesse chegando na nossa casa, na nossa família. E você que é conservador, você que faz parte desse movimento gigantesco no país, que entende esses valores conservadores, vocês são da nossa família. A UCA, ela foi criada para acolher todos vocês. A UCA foi criada para que você fizesse parte, se sentisse parte de uma família conservadora. Por isso que a gente convida você para fazer parte, para se filiar. No dia vamos estar fazendo filiações não, como é que chama? Fichas de inscrição, para você fazer parte também da UCA, para você nos ajudar. Associações, né? Vai ser uma associação. Ficha de associação. Isso, ficha de associar e nos ajudar nessa missão. Né? A UCA não foi feita para nós, ela foi feita para vocês. E nós contamos com a presença de todos para receber carinhosamente todos esses palestrantes, né, que graças a Deus conseguimos trazer. E os ingressos são limitados. Se você quiser, é bom participar. Nós já estamos com praticamente o primeiro lote já vendido, então você tem que procurar rápido, viu? O primeiro lote estava previsto para 12 de abril, terça-feira, e pelo visto não vai chegar na segunda. Não vai chegar na segunda-feira. Nós não podemos deixar de registrar, José Smu, o imenso e fenomenal apoio que a gente tem recebido da Igreja Santa de Jesus Cristo, do nosso querido amigo pastor Marcelo e do nosso braço direito, pastor Gilson. Pastor Gilson, que está aqui conosco, inclusive nos estúdios, né? É um homem de Deus que está nos ajudando muito nesse processo de construção de uma Alagoas que as pessoas se entendam como conservadores e liberais, para que a gente possa, inclusive, Jô e Abelardo, mudar a história do nosso Estado. Nós temos um Estado de pessoas conservadoras
porém de governantes que não são. Não tem como haver uma compatibilidade de um governo que não seja conservador com a sua população conservadora. Ou seja, vão estar sempre realizando trabalhos, projetos, leis que vão de encontro ao que nós acreditamos. Primeiramente, o aspecto da honestidade. O conservador, ele é honesto. O conservador, ele não é corrupto na política. O conservador, ele não é aquela pessoa que pensa em ricos. O conservador, ele olha de maneira equilitária, vamos dizer assim, se existe essa palavra, né? Equânime. Para que todos sejam vistos de acordo com a equidade. O que significa? O governante conservador, ele não vai só pensar nos pobres, vai pensar em todos, mas o carinho especial vai para aquele que mais precisa. Os governos de Lula, que o Abelardo falou, que falava tanto no discurso contra os imperialistas, né, os capitalistas, os banqueiros, foi o governo que mais enriqueceu os banqueiros no país. E mais provocou pobreza, né? Mais provocou pobreza. E criou umas megas indústrias aí, né? Dinheiro do BNDES foi para algumas empresas aí que quase se tornaram um monopólio no Brasil, né? Indústria de carne, cerveja. Então eles criaram alguns amigos em certos ramos e deram toda a carga de empréstimo para alguns amigos de forma especial, né? E criaram aí alguns bilionários no nosso país, certamente em troco de um retorno político e até econômico também. Sem falar nas obras faraônicas construídas e terminadas. Os verdadeiros elefantes brancos, né? Fora do país. Fora do Brasil não houve um elefante branco. Não. Tudo que Tudo começou foi fora do país construído. terminou. Agora aqui no Brasil começava e abandonava, né? E a transposição do Rio São Francisco, e rodovias e tantas outras obras. Agora tudo aquilo que o PT, por meio de Lula ou de Dilma, iniciou na Venezuela, Nicarágua, Angola e outros países por aí, eles concluíram e tem obras belíssimas lá fora, né? Que não serão pagas nunca. Verdade. Mas continuando com a UCA, José Smurro, você acha que o fato da população alagoana, o alagoano, ser conservador nas suas raízes e, portanto, os seus anseios, né, as suas necessidades de evolução e de suprir mesmo as necessidades básicas e, vamos dizer, até de estrutura das entidades, das instituições, do próprio governo, serem, né, pensamentos conservadores e, no entanto, os governantes serem progressistas, serem aquelas pessoas que não valorizam os valores, não valorizam os fundamentos conservadores, não se preocupam com as pessoas, muito pelo contrário, se preocupam com os próprios bolsos. Foi nesse sentido que Alagoas não progrediu o tanto que deveria progredir em relação a outros estados do país? Com certeza. Eu digo muito aos meus alunos: olha, a casa que você tem, a rua que você mora, o tipo de feira que seus pais podem fazer, se o seu pai pode ou não comprar um carro, que carro seu pai pode comprar, a roupa que você usa, o valor que você pode gastar para comprar uma roupa, isso tudo foi uma decisão política. Alguém decidiu lá em cima que vida você vai ter. Então, se no nosso estado nós temos as deficiências que temos, né, as misérias que temos, os grupos políticos que estão no poder, foram eles que decidiram. Então, o progressismo, ele vive de quê? Ele vive de criar miséria para aparecer como a pessoa que vai resolver aquele problema e vai tirar o indivíduo da miséria. Mas ele não pode tirar. É o que o Bolsonaro fala, né? Cria dificuldade para vender facilidade. Então ele não pode tirar. Porque se ele tirar, como por exemplo, acabar com a seca, como é que ele vai, daqui a 4 anos, se apresentar para você como alguém que vai... Mandar o carro-pipa. Mandar o carro-pipa, né? Se não vai precisar mais do carro-pipa. Isso, né? foi o que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Norte, né? No Rio Grande do Norte, o presidente Bolsonaro, através do Ministério da Integração, mandou
cavar inúmeros poços artesianos. O que aconteceu? Eu tenho um amigo meu que mora lá, numa dessas regiões, e ele disse que foi a maior confusão, porque apareceu deputado, prefeito, vereador, tentando impedir. Olha, para você ver. Tentando impedir. Por quê? Porque era a indústria do carro-pipa. Né? Era aquela troca de favores eterna, que o indivíduo lá no sítio, lá no sertão, ficava ali dependente do carro-pipa, e era o vereador que levava o carro-pipa em troca do voto todos os anos, a cada 4 anos. A cada 2 anos, na verdade, né? Mesma coisa com as balsas, né? Quando deixa coisa. de construir uma ponte para transpor uma um rodovia grupo, do outro lado para... Tem um grupo que tem o monopólio das balsas, que ganha uma fortuna por mês, e se você fizer uma ponte, acabou-se pedágio, acabou-se... Exatamente. Sempre tem alguém que ganha por meio do capital político, né? Controlando o voto dessas pessoas, e tem gente que ganha por meio do capital financeiro, né? Então, muitas pessoas têm uma frota de carros-pipa, né? Na maioria das vezes, pessoas ligadas a políticos, e a partir do momento que tiver água para o nordestino sem depender do carro-pipa, alguém aí vai perder um ganho, né? E a mesma coisa são essas balsas, né? Que tem pessoas aí que estão milionárias com balsas aí, fazendo transporte de veículos e de pessoas por rios, e que a partir do momento que é construída uma ponte, deixa de existir a necessidade de usar aquela balsa, né? Então, com certeza, alguém vai ficar muito insatisfeito aí toda vez que Bolsonaro constrói uma ponte, às vezes ligando até estados, né? Como ocorreu na região norte, que tinha estado lá que só se chegava por meio de balsa, e que a partir do momento que foi construída uma ponte, as pessoas não precisam mais pagar aquela taxa para fazer o seu transporte, né? E isso incomoda muita gente, né? Toda vez que alguém deixa de ganhar um valor tão grande, com certeza muitas pessoas aí ficam incomodadas. Eu posso dar meu depoimento. Eu morei 1 ano em Rondônia, né, na época que eu era gerente da Caixa. E a ponte do Abunã, né, que foi inaugurada pelo Bolsonaro há pouco tempo, na transposição, você saindo de Porto Velho para Rio Branco, no Acre, que na época que eu trabalhei, Rondônia e Acre era uma superintendência só. Então eu passava 15 dias em Rondônia e 15 dias no Acre. Aí para ir de carro você tinha que transpor o rio Madeira Mamoré de balsa. E aquela ponte ali, ó, você vê, isso tem o quê? 1998, 99, né? Nós temos 23, não, já tinha iniciado a ponte, já tinha iniciado. Eu sei, eu não nasci nessa época. E não, quer dizer, eu presenciei e cheguei a transpor o rio de balsa. Eu cheguei a transpor de balsa, né? Há 20 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Alagoas, as estradas para Maceió, passando por Maribondo, Tanque d'Arca, Maribondo, Taquarana, era um buraco só buraco. Para Giral, só buraco. Para o Sertão, buraco. Né? Para Penedo, mais ainda. E o que eu vejo é o seguinte, que eles veem aquela operação tapa-buraco numa qualidade péssima, e que já se tapou o buraco nesses 20 anos umas 5 ou 6 vezes, sempre próximo às eleições, e a qualidade das estradas continuam praticamente as mesmas, né? É o capital político. Mas vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre os nossos palestrantes do primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Liberal. Jofre, eu queria que você falasse um pouco mais sobre o mestre Augusto Nunes, sobre a importância dele para o jornalismo brasileiro. Augusto Nunes, né, jornalista que a maioria das pessoas conhece pela participação nos Pingos nos Is, muito contundente, muito firme nas suas posições, sempre cutucando as pessoas, né? E tem um programa às segundas-feiras também na Jovem Pan, chama Direto ao Ponto, e recentemente inaugurou, já está na 4ª edição, amanhã parece que é a 5ª, aos domingos 62 minutos,
né? Ele sempre nevrálgico, né? Ele vai ao ponto mesmo, faz sem rodeios, faz os seus comentários sinceros e embasados, não é? Tem uma vivência, uma experiência fantástica, bem respeitado no meio jornalístico, né? E no meio político também é bem respeitado. O pai dele foi prefeito por 4 vezes. Né? 4 vezes na Itaquaritinga, né? Que é isso. Nome da cidade no interior lá de São Paulo, vereador e tal. E interessante que ele não seguiu a carreira política, né? É muito interessante isso. Então, Augusto Nunes é uma pessoa de destaque que vem assim contribuir de uma maneira fantástica para o brilhantismo do nosso evento. É interessante que, como eu estava falando hoje, ele tem o mesmo sobrenome do meu pai, né? É Augusto Nunes da Silva. Meu pai se chama Abelardo Nunes da Silva, né? Quem sabe até temos algum parentesco distante aí. A família Nunes da Silva deve ter raízes aí, né? Principalmente porque o seu lado é um lado de Portugal, não é isso? Isso. O dele também parece ser o Portugal e Espanha, que são sempre intercruzados. Península Ibérica, né? Tem uma relação muito intercruzada. E sobre Carina Belomé, Jofre? Carina é a guria gaúcha, eu chamo ela de guria gaúcha. Elvio Peixoto nos conseguiu o contato com ela e devemos a Carina, né, os contatos de Augusto Nunes também. A Carina tem contribuído com a gente de uma maneira fantástica. A Carina é jornalista, né, tem participação no Jornal da Cidade Online, né, tem um carisma todo especial, é uma pessoa fantástica, bonita por dentro e bonita por fora, né? Tem uma foto dela segurando um fuzil automático. Pro Armas, né? E ficou muito conhecida, primeiro defendendo os nordestinos, quando teve uma polêmica nas mídias sociais, né? Execrando os nordestinos, e ela foi a primeira a sair. Ser nordestina, né? Isso. Fez uma defesa, saiu em defesa dos nordestinos. Em seguida, aquele vídeo falando sobre quem vota em Bolsonaro e quem vota no presidiário, né? Isso. Será que as pessoas que defendem o aborto, defendem ideologia de gênero, né? Que são... Vão votar em Lula e Bolsonaro. Faz aquele comparativo. Isso, fez aquele comparativo. O ex-presidiário... Chegou a até ser processado inicialmente, né? Mas depois ele desistiu, ele viu que ia perder e desistiu, né? Tem o Gustavo Gaia, que eu sou fã também dele, incondicional. Sou fã de todos que estamos aí, graças a Deus, trazendo, sou fã de todos. Gustavo Gaia, goiano, empresário, tem uma escola de inglês em Goiânia, né? Tem uma participação fantástica no YouTube. Integrante aí do Hora do Strike, programa Hora do Strike, que vai ao ar segundas-feiras, e tem muitos seguidores também e faz suas análises assim muito embasadas, muito fundamentadas também. O seu canal no YouTube já está se aproximando de 1 milhão de seguidores do Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, né? Nós estávamos tentando, né, trazer o Nicolas Ferreira, que faltou muito pouco para que a gente conseguisse, né? Infelizmente a agenda dele de última hora não bateu. Tentamos trazer também Magno Malta, né? Também. Mas quem sabe fica para uma próxima, né? Fica uma próxima. Que não seja muito distante essa próxima, né? Que não seja muito distante. O pessoal da UCA fica a todo momento pensando e planejando o que vai fazer. Os próximos passos, né? É interessante isso. A formiguinha que vai coçando, né? Para que a gente possa trazer novidades e o espírito de servir o povo alagoano, servir ao povo de raiz conservadora e patriota. O pessoal que quer comprar o ingresso já reservar sua vaga para o simpósio, como é que faz? Nós já estamos... Só lembrando que temos 2 tipos de ingresso, né? Isso. Pode falar, Jofre. Nós temos o ingresso físico, né, em papel, que vão estar a partir de sexta-feira da próxima semana nas lojas da Tribus Formen,
no centro e na Rua Domingos Correia. Na Rua Domingos Correia, próximo à Praça da Prefeitura. Próximo aos Correios, já dá para ver. E também na loja Tribos Formen do shopping, né, do shopping Arapiraca. O nosso amigo Bruno, né? Nosso amigo Bruno, um dos apoiadores lá do 7 de setembro, né, nos apoiou e nos ajudou muito. E na internet nós temos o ingresso no site da For Events, né? Isso. For Events, é o número 4, pontinho, Events com TS no final, né? É só digitar isso aí na internet, vocês vão conseguir também. E estamos distribuindo aí nos grupos de WhatsApp. Só repetindo aí qual o site para comprar online do ingresso. For Events, 4 é o número 4, ponto, Events com TS no final. Né? E o primeiro lote já está sendo vendido a R$60 e a previsão é de que o lote iria até 12 de abril, terça-feira. A gente está acreditando que não vai chegar. Então quem quiser comprar esse valor de R$60 tem que comprar logo esse primeiro lote. Tem que comprar logo no primeiro lote, porque a procura do segundo está grande. Preço a partir vai ser segundo, diferente. O preço vai ser diferente. Né? Nós estamos distribuindo também, né, os links dos ingressos online nos grupos de WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Né? Então, aproveitando o momento, né, quem quiser nos seguir no Facebook, temos a nossa página, né? É só colocar na procura UCA, União Conservadora de Alagoas, e também no Instagram, a mesma procura, UCA, União Conservadora de Alagoas, que você também vai encontrar o nosso perfil no Instagram e vai poder nos seguir. E estamos também com um canal no YouTube. Foi criado ontem o canal no YouTube, né? Esse podcast vai ser colocado lá no YouTube, também a mesma coisa, UCA União Conservadora de Alagoas. Muito bem. Isso, professor. Vamos lá, me diz mais aí desse evento, o que você acha, como é que vai acontecer esse evento? Faltou Primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Liberal. Só para complementar o assunto anterior, o Abelardo disse que tem 2 tipos de ingresso. Temos esse, R$60, e temos outro, aquelas pessoas que querem ficar bem pertinho. As 2 primeiras fileiras próximas ao palco. As 2 primeiras fileiras ali. Nós reservamos, inclusive, para alguns convidados, né, para nossos patrocinadores. Quem tem intenção, por exemplo, de patrocinar, ainda tem vaga. Nós temos ainda espaço para patrocinadores. Procure a gente, tá certo? E desde já agradecemos a todas as pessoas que estão nos patrocinando, porque não estão patrocinando a gente, estão patrocinando a nação brasileira, o estado de Alagoas, estão patrocinando os valores conservadores, estão patrocinando esse movimento das pessoas do bem, porque nós costumamos dizer essa luta não é uma luta entre esquerda e direita, é uma luta entre o bem e o mal, minha gente. Certamente. Precisamos dizer também, né, que a UCA é uma entidade sem fins lucrativos, de cunho suprapartidário e interconfessional, ou seja, admite todas as confissões religiosas, né, todas as fés religiosas. Eu faço muita questão de frisar o suprapartidário. Cada um de nós, porventura, pode ter a escolha individual de partido político. Eu, particularmente, sou apartidário. Mas nós temos, né, integrantes da UCA que cada um tem o seu partido, logicamente, de nuance de direita. Né? Mas a UCA, a entidade, é suprapartidária. E lá no evento não haverá não será feito do evento um palanque político. Isso eu queria garantir e deixar muito bem registrado isso, não é? Nós não daremos o microfone para palanque político para falar nada de campanha. O evento é um evento de cunho conservador e de cunho suprapartidário. Apesar de que a gente se envolve na política, porque a política é a mola mestra. Então, com certeza, por exemplo, certamente. Se nós não tivermos pessoas na política conservadoras, pessoas religiosas, pessoas que defendem os valores da família, os políticos que forem para lá
para lá, que vão defender esses desvalores, como por exemplo, eu sou cristão e vai ter um político lá que vai ser a favor de fechar a igreja, como fizeram isso na pandemia. Então a UCA, ela é suprapartidária, mas nós temos as nossas convicções políticas também. Individuais, né? Individuais. A UCA, enquanto instituição, nós não vamos usar o simpósio como palanque, como vitrine para nenhum candidato. Embora alguns candidatos estarão lá. Presentes. Alguns políticos estarão lá. Até convidados de honra são políticos, estarão lá, participando igualmente como você vai participar, sentadinho lá junto com você. Só a presença desses cidadãos, dessas cidadãs, já é importante, mostra que eles são de direita, que eles também estão preocupados com o país e com o nosso Estado, que eles também são conservadores, que eles estão ali junto conosco, mesmo sabendo que eles não vão usar a palavra no microfone, mas a presença deles é muito importante. Então eu convido você, que é um político conservador, que é um político de direita, a fazer parte desse dia, estar lá conosco, a ter um momento com os nossos palestrantes, a sentar junto com eles, quem sabe até almoçarmos juntos, porque nós vamos ter restaurantes aqui em Arapiraca, onde esses palestrantes vão almoçar, e nós vamos divulgar isso para que você possa ter esse contato, principalmente as pessoas que participarem do simpósio. Então a gente convida você que é político, que pretende ser político, a estar lá junto conosco também. Aproveitando, José, esse gancho que falamos sobre política, né? Eu acredito que muitos problemas que temos na nossa sociedade atualmente se deu por conta da omissão dos homens e mulheres de bem, dos conservadores, dos honestos, em participarem da política. Não resta a menor dúvida. Porque de forma bastante conveniente foi espalhado na sociedade a ideia de que o homem de bem e a mulher de bem tinha que ficar afastado ou afastada da política, que a pessoa honesta não tinha que se envolver em política. O que é que podemos chegar à conclusão? Se a pessoa honesta, a pessoa de bem não pode se envolver com política, a política vai restar para ser dominada por quem? Pelos maus. Pelos maus, pelos canalhas, pelos ladrões, pelos bandidos. Corruptos. Pelos corruptos. Outras pessoas dizem, uma pessoa religiosa, um evangélico, um católico não pode se envolver com política. Eu sou totalmente contra. As pessoas honestas, independente de religião, podem e devem se envolver em política. Eram as que deveriam, justamente as que deveriam estar lá. Deveriam estar. Então há uma omissão nossa. Nossa de quem? Das pessoas conservadoras e dos homens e mulheres de bem. Quando nós nos omitimos de participar da política. Política é algo nojento, eu não quero participar. Deixe para os políticos profissionais. Esse tipo de pensamento ele é muito conveniente para perpetuar no poder as pessoas que estão mal intencionadas na política, os bandidos da política. Mas isso não é política, né? É politicalha. Isso é politicalha, é politicagem. Politicagem. Né? Essas pessoas não podem ser chamadas de políticas, são politiqueiros. Né? Nós tivemos um exemplo muito claro e infeliz agora durante a pandemia, né? Sim. Nós vimos, por exemplo, padres e pastores sofrendo na pele porque as suas igrejas foram fechadas, né? Que tiveram que se reinventar para fazer missas e cultos, né? Reuniões online, né? Como se isso resolvesse, né? A intimidade com Deus, o encontro das pessoas com os seus irmãos. Algo, José Lucas, eu achei totalmente errado as igrejas fecharem, mesmo durante a pandemia. A gente viveu no início um momento de tensão, que as pessoas não sabiam o grau de perigo que aquela pandemia estava trazendo para a gente. Muita gente estava com terror. E a religião, a igreja, é um momento de confortar, é um local de confortar essas pessoas que estavam aflitas. Muitas pessoas terminaram até infartando, morreram não de Covid, mas de toda aquela tensão do momento. E essas pessoas foram proibidas de comparecerem e frequentarem as igrejas. E mesmo assim, os transportes públicos, os ônibus continuaram apinhados. Lotados. Em nenhum momento se proibiu. Sem higiene, as pessoas um por cima do outro, lotados que nem sardinha.
os bancos lotados, e nada disso foi impedido. Agora, a igreja era proibida. Eu posso falar sobre banco. Deixa eu só concluir o meu pensamento, Jovem. Eu me lembro até que houve alguns casos absurdos aí de padres celebrando a missa online, a igreja, sem ninguém participar, só um câmera, umas 2 pessoas lá, e a polícia foi mandada, entrou e barrou a missa ao meio. Pastores que sofreram também coisas parecidas. Mesmo uma transmissão online foram impedidos porque tinha cidades e estados que proibiam de qualquer jeito. Então a gente viu que quase que a intenção era bloquear o sentimento religioso daquela comunidade e não proteger a pessoa contra aquele vírus novo que as pessoas não sabiam exatamente como ele ia se comportar. Ficou muito evidente. Eu disse, né, que em questão de banco eu posso dar meu depoimento. Fui 31 anos servidor da Caixa Econômica Federal, por diversas agências espalhadas no país aí, graças a Deus. E a gente sabe que mesmo antes da pandemia, né, você estar dentro de uma agência bancária, você corre o risco de contaminação de bactérias, de vírus, porque são pessoas de várias origens, de vários costumes, de várias, né, que estão ali juntas. Quase como se fosse uma rodoviária ou um aeroporto. Isso. Não, mas aeroporto ainda é mais, né? O sistema de ar-condicionado não é higienizado de acordo como deveria ser, né? Mesmo antes da pandemia. Os equipamentos não são higienizados como deveriam ser, né? Eu estou falando com o rigor que a pandemia trouxe de neura, né? Que você toda hora tinha que passar álcool gel nas mãos e não sei o quê, os protocolos sanitários, né? Higienização dos bancos, dos birôs, dos balcões, enfim, né? Dos computadores. E, gente, isso é impossível. Dos banheiros, né? Isso é impossível. Então, eu tenho certeza que muita gente se infectou dentro de um banco, dentro do autoatendimento. Eu, por exemplo, eu fui infectado, graças a Deus foi bem leve. Eu tenho certeza que foi dentro de uma agência bancária, mas tudo bem. Nós estávamos falando dos palestrantes, Abelardo e José Smu. Eu queria lembrar, né, que o nosso evento será aberto pelo pastor Marcelo e também será feito um encerramento pelo pastor Marcelo. Comente, por favor, José. Antes de comentar isso, vou concluir o raciocínio. Por que eu disse isso em relação aos padres e pastores? Porque, olha, quem são as pessoas que têm como obrigação e dever defender os seus valores nessa questão, por exemplo, cristã, de igrejas? São os padres na Igreja Católica, são os pastores na Igreja Evangélica. Então, eles, mais do que ninguém, deveriam se envolver na política, deveriam entrar na política, se candidatar na política, porque são eles, os pastores, isso é indireto, os principais representantes de suas ovelhas, não é? Quem mais deve ter zelo pelas suas ovelhas são os seus próprios pastores, né? Imagine você um padre ou um pastor que apoia um político, mas esse político não é um cristão fervoroso. Você acha que esse político que não é cristão fervoroso, mesmo sendo de direita, ou se entendendo como de direita, ele vai lá na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal defender especificamente o povo cristão? Não vai. Não vai. Pode defender outras pautas, de vez em quando vai lá e volta em alguma coisa, mas não carrega em si essa bandeira, não é? O cristão de verdade, ele vai defender os valores cristãos e as outras coisas que ele entende como corretas e certas e honestas, importantes para o país, para a nação, para o Estado. Mas a pessoa que não é um cristão de verdade, ou que não entende esses valores judaico-cristãos que nós defendemos, ela pode defender pautas, bandeiras, mas não essas especificamente. Por isso que às vezes você vê, por exemplo, algumas leis como aborto passar por aí.
passam e são aprovadas. Se o não faz Bolsonaro parte, não ganhasse as eleições, se for a esquerda que tomar o poder, se não tivermos lá deputados federais, senadores, que defendem esses valores, quem vai nos defender lá? Quem vai nos proteger dessa gente? Chapolin Colorado. Só se for Chapolin Colorado, porque o pessoal não vai não. José, só reforçando o que nós estamos falando agora, a importância em saber votar direito para escolher o presidente da República. Porque quando a gente escolhe o presidente da República, automaticamente estamos escolhendo também quem vai escolher ministro do STF. Então, cada presidente ele escolhe ministro do STF que seguem a sua ideologia filosófica, política. Desembargadores e por aí vai. Então, ultimamente a gente tem visto o STF interferindo na administração do governo federal diversas e diversas vezes. Interferindo também não somente no poder executivo, mas no poder legislativo. Muitas vezes criando leis, algo que é um absurdo, que o poder legislativo não compete ao STF, ele é o poder judiciário. E temos visto muitas aberrações no STF. E ao escolher o próximo presidente da República, automaticamente, no mínimo, você vai estar votando em quem vai escolher 2 ministros do STF. Se você votar, escolher, colocar uma pessoa lá conservadora de direita, você tem a certeza de que essa pessoa vai saber escolher bem os próximos ministros do STF. Se você colocar um progressista, socialista, comunista, ele vai escolher pessoas que pensam da mesma forma que ele. Então, se você é contra a legalização do aborto, a legalização das drogas e diversas outras pautas defendidas pela esquerda do nosso país, você não pode escolher um presidente da República de esquerda. Senão, você vai estar criando uma situação favorável para que todas as leis futuras sejam dessa linha de esquerda socialista e que vai abonar o aborto no nosso país, como ocorreu na Argentina e outros países aí, no qual é permitido a mulher praticar aborto até os 6 meses de gestação. Você vai estar votando em alguém que vai lutar para liberar as drogas no nosso país e muitas outras pautas, como a questão da identidade de gênero e muitas outras coisas. Né? E mais do que isso, viu Abelardo? Eu acredito piamente que a responsabilidade de eleger o presidente da República, reeleger o Bolsonaro, a responsabilidade que nós temos de eleger deputados federais, senadores, deputados estaduais e governadores de direita é tão ou mais importante do que eleger Bolsonaro. É muito importante que a gente eleja o Bolsonaro, mas é mais importante, eu acredito, que nós tenhamos um Congresso conservador e de direita, deputados federais, senadores, nós tenhamos deputados estaduais conservadores e de direita e governadores de direita. A experiência que nós vivemos na pandemia embasa tudo isso que eu estou dizendo agora, né? Você empresário, você trabalhador que perdeu o seu emprego, que teve a sua empresa fechada porque o prefeito, porque o governador baixou um decreto da cabeça dele, né? Não com o intuito de proteger ninguém de pandemia, mas simplesmente de destruir a economia e prejudicar o presidente da República, de criar dificuldade para vender facilidade. Né? Então é muito importante que nós elejamos parlamentares de direita e conservadores. É por isso que a UCA tem esse objetivo e está trazendo esse primeiro simpósio Alagoas conservadora e liberal, para que esse pensamento conservador e liberal seja disseminado e seja despertado, porque ele está latente em cada alagoano. Então é esse o papel que o nosso simpósio, né, o primeiro simpósio Alagoas Conservadora e Liberal tem, né, no dia 30 de abril, um sábado, de 9 às 21 horas. E que o pastor Marcelo fará a abertura e também o encerramento. Comente, por favor, José Moura.
Aí a pergunta é a seguinte: por que que o pastor vai fazer uma abertura e um encerramento? Por que um pastor? Por que há necessidade disso? Porque é aquilo que eu disse lá atrás, é uma luta mais do que entre esquerda e direita, é uma luta entre o bem e o mal. São forças também, eu acredito muito nisso, sobrenaturais, espirituais, né, que envolvem as pessoas, os grupos, a nação como um todo. Quando digo, por exemplo, nós estamos lutando contra o aborto, se você acredita que o aborto é uma coisa ruim, é uma coisa do mal, é um mal que está por trás dessas pessoas. Então a presença do pastor Marcelo era de dupla importância. Primeiro, porque ele, independentemente da figura como pastor, ele é um conservador. Ele foi uma pessoa extremamente importante no dia 7 de setembro, né, pela organização, pela construção, pelo desenvolvimento de todo aquele movimento que foi feito no dia 7 de setembro. Ele é um patriota, ele é alguém que acredita na nação, defende a família, que defende a família. E segundo, ele é um pastor, ele é um sacerdote, ele tem um sacerdócio nato nele, e que o povo de Arapiraca tem muito respeito e muita admiração, né? E o pastor Marcelo, ele carrega dentro de si, não somente de Arapiraca, né, mas de o estado como um todo, uma credibilidade muito grande. O pastor Marcelo é um homem fenomenal. Então nós vamos abrir toda a equipe dele, toda a equipe dele. Nós vamos abrir o nosso simpósio colocando Deus, né, no centro dele também, e vamos encerrar colocando Deus também no centro dele. É uma mensagem simbólica também que nós passamos para todas aquelas pessoas que acreditam em Deus e que acreditam nessa nação brasileira. E qual é o lema da UCA, o Abelardo? Deus, pátria, família e liberdade. Onde jamais poderíamos iniciar o simpósio sem que houvesse um lema, quem vem em primeiro lugar? Deus. Deus, pátria, família e liberdade. É interessante que antes esse lema do conservadorismo somente ficava nos 3 primeiros: Deus, pátria e família. Mas a gente viu que a liberdade também é algo essencial. Teve um ditado falado por Bolsonaro que eu achei muito interessante outra época, que ele disse que a liberdade é mais importante do que a vida. Não adianta você viver preso, sofrendo, sendo torturado, isso não é vida. A liberdade é mais importante do que a vida. Então você viver sendo torturado, sendo humilhado, viver na miséria, não é vida para nenhum ser humano, nem para nenhum cristão. Então a liberdade é algo muito importante. Não só a liberdade de ir e vir, mas a liberdade econômica, financeira, alimentar, é algo muito importante para todo cidadão. E a liberdade de pensamento, né? Liberdade de pensamento. Nós temos hoje aí parlamentares e ex-parlamentares presos por expressar aquilo que pensam, né? Por crime de opinião. Não que a gente concorde com a maneira como que foi proferida certos posicionamentos, mas ele tem o direito de proferi-los. Exatamente. Né? A nossa Constituição e o nosso Código Penal já trata de tipos penais que pessoas que exagerarem na sua liberdade de opinião poderão responder por injúria, calúnia ou difamação. E a nossa legislação já prevê as penas para quem exagerar e abusar da sua liberdade de expressão. Mas o que a gente vê é que está sendo criado um projeto aí para censurar as pessoas. Não é para que as pessoas não divulguem fake news, para proteger a liberdade de um e de outro, não. Era para que alguém que esteja no poder determine o que é certo e o que é errado, que deve o ser que falado, é conveniente ou não, o que você deve falar ou não. Mesmo que não seja nenhum crime, mas for algo que lhe desagrade, não será permitido. A gente já vê hoje essas empresas de checagem nas redes sociais. Muita gente divulga algo que é verdade, mas que aqueles checadores não concordam e eles colocam uma tag lá e diz informação
parcialmente não verídica. E não explica, simplesmente encobre, você não pode mais divulgar. E ainda tem penalidades para quem for o titular daquele perfil, daquela página, sem explicar nada. Então a gente vê esse absurdo atualmente. Semideuses. E o ex-presidiário ele vive falando direto, né, que quer regulamentar as redes sociais, os meios de comunicação. E o que é esse regulamentar? É ele, pela cabeça dele, estipular o que deve ou não ser dito, o que você deve, o que você pode ou não falar. Inclusive teve projetos até de criar uma regulamentação aí dos padres e pastores para determinar o que eles podem ou não falar, inclusive querendo censurar trechos da Bíblia. Então é um absurdo, não podemos deixar isso acontecer. Então tem uma frase que é muito dita atualmente, que nós cristãos devemos falar sobre política hoje para que amanhã não sejamos proibidos de falar sobre Deus e sobre o Evangelho. Se a gente se calar sobre política hoje, vai acontecer o que está ocorrendo em Cuba, na China, como teve um projeto em outro país da América aqui do Sul que queria proibir totalmente se falar, se pregar o Evangelho. Teve um vereador de São Paulo que tem um projeto lá que proíbe qualquer pessoa de pregar em eventos abertos, em praças, em mercados e tal. É absurdo. Ele disse que está ofendendo os vizinhos. É absurdo. Só para registrar, né, que Daniel Silveira, deputado federal pelo Rio de Janeiro, esteve muito próximo de ser um dos nossos palestrantes e que somente não veio pela proibição do Alexandre de Moraes dele somente atuar em Petrópolis e Brasília. Inclusive colocando de forma humilhante e de forma bastante absurda uma tornozeleira eletrônica de um parlamentar, um deputado federal eleito pela população. E isso é uma atitude monocrática de um ministro do STF que não foi eleito por ninguém, que não foi escolhido por ninguém, foi colocado por indicação no ex-presidente da República, e esse cerceamento da sua liberdade em relação a um parlamentar, a um deputado federal. E lamento também a participação do presidente da Câmara, né? O nosso alagoano, Arthur Lira, que diante desse impasse aí, dessa humilhação que o deputado federal Daniel Silveira sofreu, ele deveria ter se posicionado de forma diferente, deveria ter colocado em prática o que determina a regra da casa. Os deputados eram para ter votado de forma urgente se concordavam ou não com aquele constrangimento que o deputado federal estava passando de ser colocado uma tornozeleira eletrônica nele, e o presidente da Câmara se omitiu e não atuou como deveria atuar. Na minha opinião, ele atuou de forma covarde diante daquele cenário e diante de um colega de casa. Além de covarde, ele perdeu a oportunidade de que Alagoas mais uma vez fosse protagonista no cenário político nacional. Você pegar a história do Brasil, em vários momentos nós temos a participação de personagens de Alagoas, né, sobressaindo em momentos difíceis da nação. Então, esse era um momento difícil que a nação está atravessando, principalmente nos seus aspectos conservadores, né? E que ele poderia... Perdeu uma oportunidade enorme, né? Perdeu uma oportunidade enorme de marcar a história do Brasil. De marcar seu nome de forma positiva na história. Não só o seu nome, né? Mas o nome de Alagoas, porque ele ali estava representando Alagoas. Então a UCA... Mas terminou marcando de forma negativa. Negativa. Mas a UCA, né, repudia veementemente essa atitude covarde do deputado Arthur Lira, que não merece ser representante de Alagoas. É por isso a importância que nós temos de eleger representantes que tenham ficha limpa, que não tenham rabo preso e que tenham liberdade de atuar conforme a sua consciência. Por isso é que eu disse que é mais importante até do que eleger o presidente. A gente fala muito dos absurdos, das aberrações que ocorrem no STF. E praticamente estamos vendo surgindo no STF ditadores. Pessoas que, por decisões monocráticas, sem o voto do colegiado, estão cometendo aberrações, fazendo coisas que não existem na nossa legislação, simplesmente de próprio ofício estão cometendo diversos absurdos.
E perante a nossa Constituição, só quem tem poder de barrar esses absurdos cometidos por alguns ministros do STF seria o Senado. O Senado, pela nossa Constituição, é quem tem a obrigação de barrar, inclusive colocando em votação o impeachment desses ministros que estiverem cometendo esses absurdos. Só que a gente vê que praticamente 70% dos nossos senadores ou têm processos no STF que podem ser presos ou cassados a qualquer momento, caso o STF julgue e decida, enquanto que outros ou são sócios ou têm parentes sócios de escritórios de advocacias que têm causas para serem decididas lá em Brasília e no STF, que se o STF votar de forma positiva, eles ganharão milhões e milhões de reais. Então, por conta disso, a maioria dos senadores eles estão presos e amarrados e não fazem nada para barrar esses desmandos do STF. Por isso que é muito importante, quando a gente for votar para o Senado da República, para deputado federal, para governador, para deputado estadual, a gente escolher pessoas que tenham ficha limpa. Senão a gente vai escolher marionetes que vão subir ao poder e serão dominadas pelo legislativo, não, pelo poder judiciário, porque eles têm ficha suja e têm ações contra eles no judiciário. É verdade, infelizmente. Ô Jofre, eu só queria, e Abelardo, acrescentar sobre o nosso simpósio, né, que vai ser lá no Espaço René. Não foi falado um até espaço, agora onde, né? Espaço René, né, que fica ali em frente ao Colégio São Francisco. É um espaço muito aconchegante, totalmente climatizado. Espaço novo, né, construído há não muito tempo. Principalmente para a nossa região, que é um pouco quente, você que vem do sul, que vem de outras localidades que é de clima mais ameno, sabe que você vai estar num local com ar-condicionado, um local bastante aconchegante. E o nosso horário de almoço também, né? Falou colocar que nós vamos ter um espaço, né? Um intervalo do meio-dia às 2 da tarde, não é isso? De 13 às 15 horas. De 13 às 15, De 13 às 15 horas, talvez um pouquinho mais. Então, um espaço. As pessoas poderão sair para fazer uma refeição, um lanche e retornar. No local vai ter algum lanche, vai vender algum lanche? A gente está programando aí uma tenda com lanchinho, né? Não vai faltar água para a pessoa? A água será, né? A água será bem-vinda para todos aí, para poder se refrescar, né? Água bem geladinha. A água mineral será por conta da casa, né? Ao pagar o seu ingresso, você terá água mineral, não precisar comprar, será fornecido de forma gratuita durante o evento. É isso. O inverno ia sair muito caro. Acho que a gente já pode encerrar então, né? Partir para os finalmente, né? Vamos frisar aqui mais uma vez. Faltou falar um pouco mais sobre o Luizão Donald Trump, né? Luizão, sim, nessa aquela figura irreverente, né? O Luizão nordestino, né? Acho que é o único nordestino desses 4 palestrantes, né? Aqui do nosso vizinho estado de Sergipe, de Itabaiana, uma pessoa bastante irreverente. É empresário lá em... É empresário, tem oficina de motos, vende peças de motos lá em Itabaiana. É uma pessoa bastante irreverente, engraçado. Ele começou a surgir no cenário da política por alguns áudios que ele mandou em grupos de WhatsApp, comentando, né? Deram o nome de forma cômica como um analista político, né? Falando sobre o ex-presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. E ele, ao defender de forma bastante veemente e humorística ao mesmo tempo, né? As pessoas saíram compartilhando nos grupos e em pouco tempo estava espalhado no país todo. Até em 2018, quando o Bolsonaro esteve em Aracaju, eu tive a oportunidade de comparecer também a uma palestra que ele deu na pré-campanha em Aracaju. Ele se encontrou no aeroporto com o Luizão. E quando o Luizão conversou com ele, ele disse: eu conheço essa voz de algum áudio, o próprio Bolsonaro já tinha ouvido os áudios do Luizão Donald Trump, né? Então é uma pessoa que com certeza vai ser um momento de reverência e de descontração nesse evento. Luizão será muito bem-vindo também, é uma figura muito querida aqui no Nordeste e um público fã, assim, fervoroso, porque quando a gente colocou, Abelardo e José Smu, que a foto do Luizão e o carimbo de aguardando
pessoal não parava de pedir. Não, e aí, já está confirmado, não está? Ele vem mesmo, não sei o quê. É impressionante, né? A aceitação. Ele já esteve aqui em 2018, no 2020, né? Na campanha municipal, ele esteve aqui na nossa cidade, eu tive o prazer de conhecê-lo. É uma pessoa muito agradável, muito gente fina. Então, com certeza, vai ser algo muito bom esse momento. Participou daquela carreata, né? Participou de uma carreata aqui em 2020, né? Então, é uma pessoa bastante agradável e vai enriquecer bastante o primeiro simpósio da UCA. E estamos recebendo, né, muitas pessoas de Sergipe, caravanas de Sergipe vindo participar do evento, né? Não só por conta do Luizão, mas também para prestigiar o evento. Nós teremos aí pessoas de destaque de Sergipe nos prestigiando. Muito obrigado ao povo sergipano. Então é isso aí. Estamos encerrando agora o primeiro podcast da UCA, né? Eu espero que seja o primeiro de vários, né? Com certeza será. Agradecendo a participação especial do presidente da UCA, José Murro Rocha, né? E eu, Abelardo Silva e Jofre Dias, que fizemos esse papel de apresentadores nesse primeiro momento. Agradecemos a todos que estão em casa nos acompanhando e contamos com a presença de vocês no próximo dia 30 de abril, no primeiro simpósio da UCA, chamado Alagoas Conservadora e Liberal. Então, muito obrigado a vocês e até uma próxima oportunidade. O Jofre está aqui com o celular que não para de tocar, né, Jofre? Nós não podemos deixar também de agradecer a colaboração da Igreja Santa de Jesus Cristo, pastor Marcelo, pastor Dilson e os nossos suportes técnicos ali, Gabriel e o Alan. Edson, Gabriel e Alan. Muito bem, muito obrigado. Suportes técnicos aí, fantástico, né? Que o nosso produtor aí, né? Isso. Pastor Dilson, né? Que está aí coordenando. Suporte dessa parceria fantástica aí da Igreja Santa de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos, boa tarde, né? Deus, pátria, família e liberdade.